Olá, meu nome é Alan e hoje nós vamos estar realizando o último vídeo da série Transporte de Hemocomponentes. Nesse vídeo, ainda dentro do assunto da validação, nós vamos descrever como que esses ensaios podem ser realizados. É importante dizer que o ensaio ele deve ter como objetivo a verificação das temperaturas. Isso deve ser realizado por um profissional que esteja destinado e treinado para realizar essa atividade. E o que seria ele estar treinado para essa atividade? Ele conhecer bem o protocolo de validação, as estratégias que serão utilizadas, os materiais, os instrumentos. Ele deve ter um domínio de como realizar cada instrumento, a utilização deles, quais são os dados que devem ser coletados. E destacar também que muitas vezes é necessário você fazer uma intervenção na validação. Então, se eu estou validando um concentrado de hemácia, o transporte, nós sabemos que a temperatura deve estar entre 1 e 10 graus Celsius. Então, se a minha caixa está ultrapassando a faixa de 10 graus, eu preciso interromper essa validação imediatamente para que eu não comprometa a qualidade do componente a ser validado. Da mesma forma, se a temperatura estiver se aproximando de 1 grau e saindo dessa faixa. Então, é necessário um acompanhamento. Por isso que, como a definição da validação diz, é um ensaio assistido. Eu tenho que estar ali acompanhando. E também é interessante que essa validação, inicialmente, seja feita numa temperatura do próprio ambiente do serviço. Então, eu faço uma avaliação ali dentro do serviço, no ar-condicionado, e eu vou ver, através desse ensaio, como que essa temperatura se comporta naquela caixa. Se o serviço dispõe de uma área externa, eu também posso estar explorando essa área externa. E estando tudo certo, nós vamos ter um desenho mais ou menos de como essa temperatura vai se comportar, e aí sim eu levo ela para o deslocamento real que eu estou utilizando. E por que eu falo isso? Porque às vezes você tem um deslocamento grande e eu não posso inviabilizar a possibilidade de intervenção. Como eu falei anteriormente, se a minha temperatura está saindo da faixa, eu tenho que ter uma estratégia de poder interromper a validação para preservar a qualidade da minha bolsa. Então, esse profissional que foi escolhido para desenvolver a validação, ele deve estar presente em todos esses ensaios. Então, inicialmente, o que nós vamos observar? A temperatura do gelo. Com o auxílio de um termômetro a laser, como essa imagem que eu estou mostrando, eu consigo verificar a temperatura do meu gelo no início e no final da validação. Isso é importante porque, observando o comportamento da variação dessa temperatura, eu consigo perceber se é possível eu estender um pouco mais o horário de transporte, ou se eu preciso reduzir. Então, a temperatura inicial e final é muito útil. A temperatura da caixa antes do início ali da validação e ao término da validação. Aqui eu gostaria de destacar que quando eu estou indo buscar um hemocomponente, é interessante que a minha caixa esteja já sendo refrigerada. Ela tenha um gelo, porque se a temperatura da caixa estiver alta, quando eu faço a configuração da caixa com gelo, com a bolsa, o calor da caixa térmica já vai contribuir para reduzir o tempo que eu tenho para manter esse componente na temperatura. E a temperatura das bolsas. A temperatura das bolsas também é importante, porque eu não posso me basear exclusivamente com a temperatura do meu refrigerador. Porque se a bolsa acabou de ser colocada ali dentro, então talvez ela não tenha atingido a temperatura uniforme da minha geladeira, Então a temperatura da bolsa também é importante. Então, aqui nós temos uma sugestão de distribuição de gelo. Como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, existem várias maneiras de você distribuir o gelo dentro da minha caixa térmica. Nessa primeira imagem, nós temos aqui o gelo fazendo uma proteção em todos os lados do meu componente. Essa configuração ela é bem interessante para transportes longos, para concentrado para o CRI precipitado, por exemplo, plasma, sendo que quando nós falamos de concentrado de hemácia, nós temos que ter cuidado, porque a temperatura pode ficar abaixo daquilo que eu preciso, ou seja, eu posso congelar o concentrado de hemácias.
Aqui ao lado nós temos uma possibilidade com o gelo em cima e embaixo, e nessa terceira imagem o gelo está disposto só na parte de cima, que para deslocamentos curtos dentro de um veículo também mostra um desempenho interessante. Então, definindo como que será a configuração da distribuição das minhas placas de gelo, eu vou distribuir os meus sensores. Nessa imagem é um sensor de monitoramento contínuo e ele está fixado à bolsa com um elástico. E se eu estou utilizando um termômetro, é interessante que o meu sensor também esteja em contato com a bolsa no meio da minha caixa térmica. Aqui nós temos algumas possibilidades, né, de distribuição de sensores. E o que é interessante é que em todas as imagens, o meu sensor está entre o meu hemocomponente e um sensor está na parte externa da caixa. Lembrando que além desses sensores que está sendo utilizado aqui, que seriam os sensores do meu instrumento que eu estou utilizando para validar, existem mais 2 sensores que seriam da própria caixa térmica, onde vai medir a temperatura interna e externa. Uma sugestão que eu faço é que esse sensor da caixa esteja junto com o sensor do instrumento que eu estou utilizando, para que você também consiga observar o comportamento da temperatura dessas 2 medições. Então aqui seria a configuração final da caixa e o que eu observo? O sensor distribuído entre os hemocomponentes, um deles está na parte externa. Aqui embaixo eu tenho a substância resfriadora e um protetor impermeável que separa meu componente do material que eu estou utilizando para resfriar a caixa. E aqui o meu hemocomponente. Nessa configuração, o meu gelo só está na parte inferior da caixa. Aqui nesse outro exemplo, nós temos o gelo disposto também na parte superior. Então, embaixo eu tenho uma placa, na parte superior eu tenho aqui 5 placas, um protetor, separando tanto na parte de cima como na parte de baixo. E então aqui eu tenho os resultados do ensaio. Eu propus essa aqui um exemplo, né, que eu montei uma tabela. Aí o que eu tenho aqui nessa tabela? Nessa coluna, as medições que eu realizei. Nesse exemplo, foram realizadas 9 medições. O horário em que cada uma delas foram realizadas, né? Aqui eu iniciei a validação às 14h30 e ela foi encerrada às 19 horas. Então eu tenho aqui a temperatura do termômetro da caixa, nesse caso é a temperatura interna. Na penúltima coluna, eu tenho o termômetro da caixa, porém a temperatura externa. E aqui no meio, o termômetro penta, com os meus 5 sensores que estão mensurando as temperaturas no interior da caixa entre o hemocomponente. Vale a pena destacar que o sensor número 5 ele está acoplado junto com o termômetro externo da caixa. Então, o sensor número 5 ele está mensurando a temperatura externa. E aí entra a conclusão que a gente vai fazer no final. Eu preciso descrever, no meu parecer, que esse sensor ele estava localizado na parte externa junto com o termômetro da caixa. E aqui ao lado um espaço para as observações que eu detectei ao longo do processo. Então, nessa próxima imagem, nós temos aqui um gráfico que foi proposto, onde eu tenho a temperatura que está sendo descrita no decorrer do tempo. Então, nessa parte inferior, aqui ao lado, como eu disse, eu tenho a minha legenda, e nessa parte inferior eu tenho o gráfico dos sensores que estão localizados e distribuídos no interior da caixa. Também está descrito na legenda o termômetro da própria caixa térmica e os sensores que estão acoplados lá dentro. E aqui em cima, na parte superior do gráfico, eu tenho o comportamento da temperatura na parte externa, que seria a minha temperatura ambiente. É possível notar que há uma sintonia aqui entre a variação da temperatura. Então, as temperaturas estão variando em conformidade entre todos os sensores. Essa outra imagem, ela mostra um gráfico de um equipamento de monitoramento contínuo. Então, aqui é possível observar que a temperatura ela tem um comportamento mais detalhado, porque, como o nome já diz, é um monitoramento contínuo, diferente da imagem anterior, onde eu estou
verificando, é o profissional que está realizando a validação, ele vai olhar de tempo em tempo. Naquele caso, nós determinamos um intervalo de 30 minutos entre cada medição e ele vai anotando esses dados. Isso está determinado no protocolo de validação que eu configurei lá atrás, que foi feito de meia em meia hora, né? A cada 30 minutos eu faço uma verificação. Então, a partir desses dados, eu vou tirar as minhas conclusões. E quais são as conclusões que eu vou propor? A interpretação dos resultados. Eu vou ver se aquele sensor que eu estou utilizando do instrumento, ele está sendo coerente com o resultado do sensor do termômetro da própria caixa térmica, o que eu preciso fazer, o que eu espero. Então, se ao longo, se nós voltarmos lá no ensaio, eu percebo que após esse período que se iniciou às 14h30 e se encerrou às 19 horas, a minha temperatura interna ela está dentro da faixa com uma certa folga. Então, eu posso concluir que essa validação ela poderia ser estendida. O meu tempo de transporte ele pode ser superior a esse que eu validei. Então, se a minha necessidade ela é maior, eu preciso de um tempo maior, eu aumento o período de validação. E por que eu posso afirmar isso? Porque a temperatura máxima, que seriam 10 graus Celsius, ela está distante ainda do que eu observo. Ao término da minha validação, eu verifico que os termômetros, os sensores estão demonstrando uma temperatura em torno de 5 graus. Então, eu estou um pouco afastado da minha temperatura máxima. Então, a interpretação do resultado é importante. A partir disso, eu vou fornecer o parecer. Vou dizer se ela foi aprovada com desvio ou se ela foi reprovada. A documentação desses resultados, elas são muito úteis, porque se eu preciso fazer uma revalidação, porque aquele tempo de transporte ele precisa ser aumentado, observando a temperatura que eu obtive no último ensaio, eu posso propor um aumento desse deslocamento. E qual seria o resultado final da minha validação? O que eu espero do meu processo de validação? A padronização desse transporte. Então, nessa próxima imagem, nós temos um exemplo de uma tabela que especifica o transporte do componente. E nessa tabela, o que nós podemos observar? O tipo de componente que eu estou transportando, a quantidade de componente, e para cada quantidade de componente, a quantidade de substância resfriadora, a disposição dessa substância, qual é o tipo de caixa que eu vou utilizar para cada quantidade. Aqui nesse primeiro item, nós temos, se eu vou transportar de 1 a 5 bolsas, eu vou utilizar uma caixa de 25 litros, eu vou utilizar 3 kg de gelo reutilizável e o tempo máximo seriam 24 horas. Então, essa padronização é o produto final da minha validação. A minha sugestão é que exista um manual prático de como configurar essa caixa e, se possível, essa tabela pode estar até fixada dentro da própria caixa térmica, na parede ou no lado de fora, para que o profissional que esteja configurando ali o transporte ele tenha um acesso rápido a essa informação. As referências que eu utilizei, elas estão descritas aqui. Eu consultei essas legislações e também eu sugiro o site do Hemocentro de Ribeirão Preto, que também realizou uma validação e tem lá bastante informações interessantes. Muito obrigado. Eu agradeço ao convite da doutora Fernanda Azevedo por esse momento que nós tivemos de conversa. Eu espero que tenha sido útil. Estou aberto para perguntas. Lembrando que todos esses tópicos que nós falamos são sugestões baseado no que a legislação exige, na experiência que eu tive nesses processos de validação, e é possível sim ajustar. Muito obrigado, doutora Fernanda Azevedo, muito obrigado.